Capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, a partir do primeiro versículo, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a sua casa, a casa do seu pai, então desceram dali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Eram com ele uns 400 homens. Pai, fala conosco, ministra a tua bênção sobre as nossas vidas, que a tua unção e graça estejam sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Queria tirar algumas lições desse texto, desses dois versículos, mas antes da gente tirar essas lições, eu queria fazer uma espécie de pano de fundo sobre o momento em que isso aconteceu, o momento em que Davi esteve nesse episódio. Falar alguma coisa ou contar parte da história de Davi até que nós nos encontrássemos nesse contexto. Davi é um homem com quem eu particularmente me identifico muito. Eu acredito que muitas pessoas dentro da igreja se identifiquem muito com Davi, em função de uma série de coisas, em função de um coração adorador que ele tinha, voltado para Deus, em função até da humanidade dele. Ele foi capaz de fazer coisas terríveis, mesmo sendo um crente, mesmo sendo um homem chamado de homem segundo o coração de Deus. E isso por si só já faz com que eu me identifique com Davi, porque todos nós, em dados momentos de nossa vida, nós erramos, nós falhamos, nós vacilamos na nossa caminhada. E algumas vezes, amados, nós ficamos tão para baixo, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas provavelmente sim, de você entrar na igreja se sentindo assim super indigno, de você estar na igreja e pensamentos passarem pela sua cabeça, pensamentos que você não quer ter, mas passam assim mesmo. Você está na igreja e às vezes fez algo que fez com que você estivesse aqui com culpa. Você está na igreja, mas se achando assim o pior de todos. Davi um dia se encontrou numa situação como essa. E algumas vezes a religião, ela acaba nos prejudicando nesse sentido, porque a religião, por tradição, traz culpa. A religião, por tradição, traz peso para as nossas vidas. A religião, por tradição, insinua que aqui é lugar de gente correta. A religião por si só insinua que igreja é lugar para quem é santo, para quem tem a vida direitinha, e em tese até seria mesmo, mas a igreja é sobretudo lugar para pessoas que estão buscando a Deus, pessoas que buscam um rumo, buscam uma direção para as suas vidas, gente errante que busca acertar, gente que erra, que falha, mas que busca uma orientação de Deus e que Deus continua amando. Interessante porque antes do pecado de Davi, Deus amava Davi e chamou ele de um homem segundo o coração de Deus. E depois do pecado de Davi, Deus continuou amando e continuou o chamando de homem segundo o seu coração. Não obstante o pecado dele ter sido terrível, mas Deus continuou amando Davi. Davi, então, a primeira aparição dele, dentro do contexto bíblico, foi uma aparição até bastante interessante, porque ele foi mencionado pela primeira vez no livro de Ruth, e em uma genealogia, ele foi mencionado numa genealogia de uma forma assim quase que subjetiva, e a história dele, propriamente dita, começa aqui nesse livro, no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, a partir do verso 16, e o seu nome nem mencionado foi, ele foi mencionado como um dos filhos de Jessé, e posteriormente, então, só depois da unção dele, que ele foi efetivamente mencionado, chamado pelo nome como aquele menino que se tornaria rei. Deus havia, na verdade, rejeitado Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Eu acho que todos nós conhecemos a história. Saul, ele foi eleito por Deus como rei, e num dado momento de sua vida, Saul, ele começou a ter determinados problemas e foi rejeitado. E então Samuel, o mesmo escritor desse livro, ele foi até a casa de Jessé para estar levantando um rei, um novo rei. E é interessante isso porque Jessé, ele teve assim o discernimento de apresentar todos os seus filhos para Samuel, e Samuel não sabia exatamente qual dos filhos seria o apontado por Deus, então ele fez com que todos os meninos, toda a garotada fosse apresentada, e Samuel perguntou, mas não tem mais nenhum, porque não é nenhum desses. E Jessé, desorientado, ele disse, não tem mais ninguém.
O único que tem é um menino que está lá no campo. Pois traz esse menino. Algumas pessoas às vezes acreditam que Davi poderia ser um garoto rejeitado, um garoto com autoestima baixa, porque, afinal de contas, ele não foi lembrado pelo seu pai. O seu pai esqueceu dele, passou toda a garotada e esqueceu de Davi que estava no campo. Mas há uma outra linha interpretativa sobre isso, e é o que eu particularmente acredito. Eu não acredito que Jessé esqueceu de um dos filhos. Eu acredito que ele não cogitou a possibilidade de ser Davi, porque Davi estava no campo tomando conta de ovelhas, justamente porque não tinha idade de ir para a guerra, justamente porque não tinha maior idade, portanto não poderia ser rei. Então Jessé não levou em conta essa possibilidade, mas ele não esqueceu de Davi, e logo depois que se mencionou Davi, ele veio e foi reconhecido como rei de Israel. E ali então começa uma história bastante interessante e incomum, de um rei que foi ungido, de um rei que se tornou rei por direito, mas não de fato. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas entre o dia da unção de Davi e o dia em que ele efetivamente tomou posse do reinado de Israel, passaram-se muitos anos e muitas histórias ainda vamos mencionar, muitos episódios de sua vida vamos citar, até que ele tenha realmente assumido o poder. E isso pode parecer simples quando nós lemos a Bíblia, isso pode parecer simples quando consideramos a vida de uma outra pessoa, de um outro irmão, mas isso não é muito simples para nós. Não é muito simples para a gente ouvir de Deus que nós teremos algo, que nós seremos alguém, que Ele tem uma promessa para nós, que Ele nos colocará em lugar de honra. Não é muito simples para nós recebermos essa promessa, essa palavra, e esperarmos esse período de tempo entre a unção e o assumir o poder propriamente dito. Isso tem acontecido toda hora, todo tempo com a gente. Não necessariamente, aliás, quase nunca, em termos de poder e autoridade no nível que Davi recebeu, mas quase todos nós temos histórias de promessas de Deus que, do nosso ponto de vista, demoram para serem cumpridas. E, amados, não é aquilo que Deus promete que nos dá, ou aquilo que efetivamente Ele dá, que vai estabelecer quem nós somos no reino de Deus, mas o tempo da espera. É no tempo da espera que nós descobrimos quem é quem. É no tempo da espera que nós mesmos nos conhecemos e que Deus nos prova e nos mostra para nós mesmos, porque Ele na verdade já sabe, mas mostra para nós quem nós somos. E às vezes existem promessas que nós acreditamos ter para as nossas vidas, mas que parecem demorar tanto. Às vezes existem promessas financeiras, promessas emocionais, promessas conjugais, promessas espirituais, ministeriais, que aparentemente foram entregues por Deus, foram prometidas por Ele, mas que parece que nós não vemos serem cumpridas. E nós lamentamos, e nós às vezes esperneamos, e nós às vezes perdemos a bênção, porque nós simplesmente não conseguimos esperar. Nós simplesmente não conseguimos aguardar o tempo de Deus da forma apropriada. Então, mesmo sendo considerado rei de Israel, o jovem Davi continuou a viver de forma humilde, trabalhando no seu ofício simples de pastorear ovelhas. Não era desonroso para um judeu, não era desonroso para um hebreu pastorear ovelhas. Era um ofício simples, mas era um ofício muito honrado dentro da cultura da ocasião, dentro da cultura judaica. Mas não deve ser muito difícil pastorear ovelhas ou voltar ao campo para pastorear ovelhas, no sentido literal, animais. Não deve ser muito fácil depois de ter sido ungido rei. Não deve ter sido muito fácil se propor a estar assumindo ou reassumindo um trabalho simples, ser um serviçal, depois de ter a promessa de que vai ser rei. Mas é justamente aí, ou foi justamente aí, que Davi conseguiu mostrar, tanto para ele mesmo, como para todos que estavam ao seu redor, o seu valor. E foi assim então que Davi nos apresentado. E posteriormente então, ele tem uma oportunidade de estar no palácio do rei. A palavra de Deus diz que se agravou a situação de Saul, os problemas relacionados com Saul se agravaram bastante, de modo que Saul agora ficava oprimido.
Diz a palavra de Deus que havia um espírito mau da parte de Deus que atormentava Saul. Eu não sei exatamente o que acontecia, eu não sei se era um espírito que atuava nele a nível de possessão, ou só a nível de influência maligna. Eu não sei se ele se debatia, se ele caía no chão, eu não sei. Eu só sei que houve alguém, um oficial do rei, que disse assim: eu conheço alguém que pode atuar na vida dele, porque alguém cogitou a possibilidade de que se levasse um adorador para estar ali junto com Saul, que estava oprimido, as coisas seriam amenizadas. Que coisa mais interessante, no Antigo Testamento, antes do período da graça, eles tiveram uma visão interessante acerca de libertação. Eles devem ter pensado: bom, a palavra, o que nós temos aprendido é que o Espírito de Deus habita no meio dos louvores, e nós entendemos que onde o diabo está, onde Deus está, o diabo tem que sair. Então, se nós criarmos um momento de adoração perto de Saul, Deus vem, e se Deus vem, o diabo tem que ir. E então, fazendo essa leitura, eles pensaram: vamos chamar um adorador. Você coloca aqui perto de Saul um adorador louvando a Deus. Quando a glória do Senhor vier, esses demônios vão ter que vazar. Foi mais ou menos isso que eles devem ter pensado. Deve ter sido mais ou menos essa equação que eles fizeram em suas mentes. E então, quando falaram isso, um oficial de Davi, ele disse assim: pois eu conheço um jovem, eu conheço um rapaz que é valente e vigoroso, é um camarada de gentil presença, onde ele chega parece que há paz, e é um camarada que toca e toca bem. Essas foram as palavras do oficial do rei. E aí vem assim no meu coração: como que aquele oficial do rei Saul sabia, ou de onde que ele conhecia um menino que só tocava para as ovelhas? Onde que aquele oficial, ou de onde que ele conhecia Davi, se Davi nunca tinha feito uma apresentação no Teatro Municipal de Jerusalém? De onde que ele conhecia Davi, se não haviam ingressos sendo divulgados na internet para participarem de um grande show, do grande levita, do grande ministro de louvor chamado Davi? Ele era desconhecido, era um menino que tocava entre as ovelhas. Mas ele conhecia. Eu não sei como, não me pergunte como. Eu presumo que um dia ele estivesse passando pelo campo e tenha visto um pastorzinho de ovelhas com uma harpa tocando para as suas ovelhas, para acalmar o rebanho, ou enquanto o rebanho comia. Eu não sei, talvez ele tenha achado curioso um harpista tocando num ambiente absolutamente hostil, num ambiente que não era interessante para quase nenhum levita tocar. Nós temos que admitir que é incomum uma pessoa com uma harpa, um violão, seja lá o instrumento que seja, dentro de um deserto, tocando, louvando a Deus. E quando a gente fala de deserto, dentro do contexto hebreu, é deserto mesmo. Não pense num deserto florido, cheio de mata, como Nova Friburgo. Não, era um deserto que haviam pouquíssimas moitas, pouquíssimos verdes, que as ovelhas de Davi provavelmente tinham que sair no tapa, no dente, para disputar um pedaço de grama verde. E Davi estava ali, tocando. E o oficial disse assim: ele toca e toca bem. Isso me fala muito acerca da vida de Davi, porque ele não tinha plateia. Até onde sabemos, o nível de exigência musical de ovelhas é zero. Ovelhas não ligam se o arpista toca bem ou mal. Ovelhas não têm nenhum critério de avaliação para a música. Ovelhas, tanto faz você tocar bem ou mal, tocar afinado ou desafinado, ela vai ouvir do mesmo jeito, até porque elas não tinham alternativa, elas estavam ali sendo pastoreadas. Mas Davi não tocava para as ovelhas, ele fazia o melhor, ainda que não tivesse público, ainda que não tivesse um palco, ele fazia o melhor porque não era para as ovelhas e nem era para público nenhum. Ele estava fazendo o seu louvor da melhor qualidade possível, porque era para Deus. E então, porque ele estava fazendo para Deus dentro daquele contexto hostil, porque tocou no deserto, sem plateia, ele foi elevado a uma posição extremamente honrosa e começou a tocar dentro do palácio. Ele não ligou de ser um tocador, um arpista, dentro de um ambiente em que não tinha plateia. E agora ele estava tocando no palácio do rei, ainda que para expulsar demônios, mas ele esteve tocando dentro do palácio do rei.
E o rei, então, ao observar, ao cair em si, a se ver liberto, ele começa a estreitar, então, a sua amizade, proximidade com Davi. E a eficácia daquele menino fez com que Saul elevasse ele à posição de seu pajem de armas. E é interessante quando nós paramos para pensar nisso, amados. Porque ser pajem de armas, novamente, é um serviço simples. Davi ficava lustrando a espada do rei. Ele se preocupava em estar lubrificando a armadura do rei. Ele se preocupava em ter todo o equipamento de guerra de Saul pronto, para que no momento que ele saísse para a guerra, ele estivesse com todo o seu armamento em condições. O escudo bem polido, para que as flechas ao baterem, não fincassem, mas deslizassem. A espada muito bem afiada, muito bem polida também, para que pudesse cumprir com o seu papel, com a sua função. Era um trabalho honroso, ele estava servindo o rei, mas era um trabalho honroso para um judeu comum, não para um hebreu que havia sido ungido para ser rei. Mas mesmo assim, ele desenvolveu aquela função com alegria. Ele se tornou o pajem de armas, uma função simples, mas extremamente honrosa e de grande responsabilidade, porque determinados serviços mal feitos poderiam comprometer a vida do rei. Eu recebi uma mensagem essa semana interessante de um oficial aviador que teve um problema muito grave, se eu não me engano, na guerra do Vietnã, um piloto norte-americano, e o seu avião foi abatido em território inimigo, e então ele precisou se injetar, e ele então pulou, saltou de paraquedas, o caça se perdeu, obviamente, e ele foi capturado pelo inimigo, e ele ficou preso durante 6 anos como prisioneiro de guerra, 6 anos passando dificuldades gravíssimas, passando situações terríveis, mas um dia, através de uma negociação do governo norte-americano com os vietnamitas, ele conseguiu a sua libertação, e ele passou então a fazer determinadas palestras, falando sobre os problemas que passou ali no campo de refugiados, trazendo palestras motivacionais para as pessoas que estavam passando luta, mostrando tudo que ele viveu. Num certo dia, aquele homem, aquele comandante, estava passando numa rua e alguém cumprimentou ele, chamando pelo nome: como o senhor está, comandante fulano de tal? E ele parou, ele aprendeu no campo a ser alguém simples, alguém humilde lá no seu cativeiro, e ele parou para dar atenção àquele homem e perguntou: eu te conheço, eu não me lembro de você. E ele falou: não, o senhor não me conhece, mas eu te conheço. Nós servimos juntos antes do senhor ser abatido naquele caça. Que interessante, começaram a conversar. E aquele homem disse para o general, para o comandante: era eu quem dobrava o seu paraquedas. Todas as vezes que o senhor estava se preparando a sua aeronave, eu estava dobrando o paraquedas de todas as pessoas, de todos os comandantes, todos os pilotos que estariam voando, e eu conferia tudo para ver se estava tudo certo. Aquele homem, ele disse: caramba, esse homem salvou a minha vida, eu não o conhecia, porque se o meu paraquedas tivesse dado problema, se ele não tivesse abrido naquele dia, eu estaria enrolado, eu teria morrido. Foi justamente porque eu tive a iniciativa de me jogar, de ser injetado do avião e puxado meu paraquedas, usado ele, que eu ainda me salvei. Eu fiquei 6 anos no cativeiro, mas aquele paraquedas me salvou. Talvez seja um serviço extremamente simples, dobrar um paraquedas, preparar aquele homem ou dar um certo nível de segurança para aquele homem, para que aquele homem pudesse sobreviver. Assim como era muito simples o serviço de ser pajem de armas. Porque existem coisas, queridos, que a gente só tem noção da importância quando nós precisamos usar. E às vezes a gente não valoriza as pessoas que nos dão esse suporte. Existem pessoas que dão suporte no nosso ministério. Existem pessoas que dão suportes à nossa vida profissional, à nossa vida emocional. São os nossos pajens de armas.
São as pessoas que estão lustrando as nossas espadas para que a gente possa sair na batalha, e geralmente nós não as valorizamos. São pessoas que dobram os nossos paraquedas, para que no momento difícil, nós tenhamos com quem contar ou com o que contar, e não é muito comum a gente dar o devido valor àquelas pessoas. Isso acontece o tempo inteiro, isso acontece no nosso trabalho, isso acontece na faculdade, isso acontece na igreja. Nós entramos na igreja e a maioria das vezes nós aspiramos pelo momento da palavra. Eu fui ministrar numa igreja ontem à noite, e depois de um período muito longo de louvor, de alguns grupos musicais terem se apresentado, o pastor ele pegou o microfone e disse, foi muito bom o louvor, mas agora nós vamos passar para o momento mais importante do culto. Porque o louvor é bom, mas o momento mais importante do culto vai vir agora. E tudo isso que passou, isso é muito pequeno em relação ao momento que vamos estar vivendo agora, que é o momento da palavra. E eu fiquei constrangido e obviamente eu deixei passar, eu deixei quieto, porque seria deselegante da minha parte dizer, queridos, o momento da palavra não é o momento mais importante do culto. O momento mais importante do culto, ele se inicia quando o dirigente do culto faz a abertura e termina quando se faz o fechamento, se dá a bênção apostólica. Não há um único momento no culto que não seja importante. Eu não posso dizer que a palavra seja mais importante do que o louvor, como eu posso dizer que a palavra, Deus falando para o homem, seja mais importante do que o louvor, quando é o homem falando para Deus. Nós oferecendo a nossa adoração a Deus, mas às vezes nós queremos valorizar mais uma coisa do que a outra, e nós valorizamos o culto em si, o momento da palavra, o momento do louvor, o momento de um testemunho, enfim, mas nós esquecemos daqueles que prepararam as armas, foram os pajens das armas, para que tudo isso acontecesse. Nós nos esquecemos dos dobradores de paraquedas, que atuaram em todo tempo, em todo momento, para que isso acontecesse. Porque geralmente as pessoas não se interessam em brigar, em fazer questão de dobrar os paraquedas. Essa não tem sido a realidade extrema aqui, mas mesmo aqui às vezes nós vemos isso. Quando eu cheguei aqui hoje, as cadeiras estavam no lugar. O carpete estava aspirado, o banheiro estava limpo, e não fui eu quem fiz nada disso. O púlpito estava no lugar, havia um grupo de louvor aqui, já ministrando, já cantando, louvando ao Senhor, e eles ensaiaram durante meses, para poderem estar voltando, retornando, tocando, e eu não participei de nenhum tipo de momento de ensaio com eles. Quando eu chego aqui no primeiro domingo do mês, à noite, há uma mesa de ceia posta, e evidentemente não sou eu que preparo aquela ceia. Todos nós tivemos a oportunidade de ofertar, e não fui eu que manuseei o dinheiro, que contei o dinheiro, não sou eu que dou o destino final a esses recursos. Enfim, para tudo isso nós precisamos dos nossos pajens de armas, aqueles que dão todo esse suporte. E algumas vezes nós não lembramos dessas pessoas, que são as pessoas que fazem determinadas tarefas e que possibilitam o culto acontecer, possibilitam a igreja funcionar. Nós não percebemos isso. Nós não reparamos muito no irmão que traz a água para a gente até que ele falte o culto. Nós não observamos quem são os irmãos que estão na mesa de som, cuidando para que esse microfone funcione. Nós só percebemos a presença dele quando zera, quando dá um pane no som, e todo mundo a uma olha para trás com cara de qual é a sua, está dormindo, olhando para o cara da mesa de som. Quando a coisa não funciona, aí nós nos lembramos. Você já pensou nos pajens de armas para que esse culto acontecesse? Você já pensou nas pessoas que preparam os novos convertidos, consolidando, preparando para o batismo, para que eles sejam batizados? Você já pensou no número de ensaios precisos, necessários, para que grupos de louvor estejam aqui ministrando, para que a gente possa adorar ao Senhor? Você lembrou, ou você já pensou em quem foi o sujeito ou os sujeitos que lavaram o banheiro para que você pudesse usar, ou você só lembra dele quando falta o papel? Quem botou o copo no bebedouro para que você pudesse beber a água, ou só lembra quando acaba o copo? E qual é a forma que você se refere a essas pessoas quando o copo acaba?
Qual é a forma que você se refere ou se dirige aos irmãos que estão cuidando do estacionamento, dizendo para você, tem uma vaga em tal lugar, te dando suporte, a estrutura para você botar o seu carro no melhor lugar possível? Qual é a forma que nós estamos cuidando, tratando dos nossos pajens de armas? Aqueles que dão o suporte, aqueles que possibilitam isso acontecer. O banheiro estava limpo, o chão estava limpo, mas houve alguém que cuidou disso. E igreja é um lugar interessante, não é? Porque é um lugar onde a gente, como todos os outros, e eu não me lembro de alguém ter reclamado comigo uma vez assim, pastor, eu nunca tive uma oportunidade. Me dá uma oportunidade de lavar o banheiro, pastor, eu nunca lavei um banheiro. Eu tenho um ministério de lavar o banheiro, pastor. Poxa, o senhor nunca deu um pano de chão na minha mão para eu lavar o banheiro. Não há oportunidade de varrer o pátio da igreja, pastor. Não, nós não nos preocupamos com isso, mas amados, é importante, o culto só acontece quando nós temos os nossos pajens de armas, as pessoas que fazem trabalhos simples e não se preocupam em estar na linha de frente da guerra, recebendo os privilégios, o reconhecimento. Enquanto nós estamos aqui, há um grupo de irmãos no departamento infantil, irmãos esses que provavelmente você nem conhece. Talvez alguns deles, se entrarem aqui agora, você vai olhar e vai cumprimentar como se fosse visitante. Talvez não saiba ou não lembre do valor que esses irmãos têm, de não poderem às vezes cultuar junto com a gente, porque estão ensinando para os nossos filhos. Jovens, adultos, que não estão nesse lugar agora, nesse momento, porque estão ministrando para os nossos adolescentes. São pajem de armas. Chegamos no encontro de rede de família, encontro de casais, vemos o anúncio, mas por trás disso tudo há pagens de armas, pessoas com quem nós temos que contar, sem quem não aconteceria tudo o que acontece na igreja. Nós vemos a igreja respondendo, nós vemos a igreja acontecendo, a igreja de certa forma crescendo, e nós não nos ligamos que temos 30 células funcionando, temos pessoas que abriram as suas casas para que houvesse um núcleo da igreja de Cristo ali dentro. Líderes de célula que estão orando por pessoas, pastoreando pequenos grupos, são os nossos pajens de armas, mas nós não percebemos a presença desses irmãos. São trabalhos honrosos, simples, mas que são feitos com alegria. Isso mostra, amados, que a igreja precisa muito dessas pessoas que não se importam de serem reconhecidas como reis, não se importam de estarem em trabalhos chamados de nobres. Essas pessoas querem servir, essas pessoas querem dar o seu melhor para Deus, e foi assim com Davi. Davi, ele se tornou um pajem de armas, que, como eu disse, seria honroso, mas não depois de ter alcançado a posição de rei. Foi o próprio Saul quem pediu a Jessé, pai de Davi, que permitisse o menino ficar com ele, porque ele havia achado graça aos olhos de Saul, o rei de Israel, e tudo estava bem com Davi. Davi prosseguia fazendo o seu trabalho simples, ia para casa nos períodos em que o rei saía para a guerra, porque não havia o que fazer no palácio, e num desses períodos Davi estava em casa, e Jessé o chama e diz assim: eu tenho uma função para você. E ele não perguntou qual era a função. Não no sentido avaliativo para ver se aceitaria ou não, mas ele perguntou simplesmente para executar. O menino que já tinha sido ungido para ser rei de Israel, ele aceitou continuar na função de pastor de ovelhas, ele aceitou a função de ser pajem de arma, e agora ele aceitaria a função de ser marmiteiro. Ele prepara a marmita dos seus irmãos e vai para o campo de batalha levar a marmita dos irmãos, o lanche dos irmãos que estão na linha de frente na guerra. E chegando lá, ele se depara com um cenário que aos seus olhos lhe pareceram estranhos. Um cenário estranho. Ele vê o exército de Israel num monte, e no outro monte o exército do inimigo, dos filisteus, e lá naquele vale um homem
desafiando o exército. E o homem tinha uma proposta bastante interessante. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. A proposta de Golias era a seguinte: não tem necessidade de haver derramamento de sangue. Por que vamos sacrificar dezenas, centenas, talvez milhares de soldados numa guerra terrível? Eu tenho uma proposta. Eu luto com o homem de vocês, é aquele que ganhar venceu a guerra. Você manda um homem para cá para brigar comigo, e se ele me derrubar, nós vamos servir a vocês, e se eu derrubar ele, vocês nos servem. A proposta seria ótima, não tivesse Golias 3 metros de altura, não fosse Golias um homem super preparado. Mas Davi olhou aquela situação, e ele se incomodou com aquilo. Ele viu do lado do exército de Israel homens preparados, ele viu ali homens que teoricamente seriam destemidos, pessoas que estavam prontas para estarem participando de uma guerra, isso no sentido físico, humano, quanto mais no sentido espiritual, porque estavam do lado certo, do lado do Deus vivo, mas ninguém se prontificou. Eu fico imaginando a situação que ele criou no meio do exército, quando ele disse: eu quero derrubar esse gigante, eu quero ver quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo, eu vou enfrentar esse gigante. E ele gerou um constrangimento, porque nenhum homem de guerra se disponibilizou, e certamente houve um tititi, um comentário generalizado no arraial de Israel: esse pirralho é um intrometido, que atrevido, ele não é um homem de guerra, como que ele vai enfrentar um gigante? Como é que ele vai enfrentar esse homem, que é um homem preparado? E todos diziam: não, isso não é possível. O rei disse: não, isso não é possível. Mas o rei não tinha alternativa. O rei só tinha 3 alternativas: ou conseguir um voluntário para ir, ou ele mesmo ir, ou deixar Davi. Ele não tinha alternativa, porque o incircunciso clamava de lá, e aí debochava do exército de Deus. E Davi foi. Ele pegou 5 pedrinhas, botou na sua funda uma espécie de atiradeira para matar passarinho, e ele rodou aquilo. Na primeira pedrada, ele acertou o gigante, que caiu no chão, e com a espada do próprio gigante, ele o matou. E isso trouxe um júbilo no meio do povo de Israel, até voltarem para casa. Davi era amado de Saul, ele era amado do povo, ele se tornou um herói de guerra. Mas quando eles entraram em Jerusalém, quando entraram em Israel na volta da batalha, aconteceu um episódio que mudou toda a realidade de Davi. Aconteceu um episódio que mudou todo o histórico do menino. Ele entra na cidade, embora não tivesse internet, o Wi-Fi tinha caído o sinal, não tinha internet, não tinha essa linha de comunicação que nós temos hoje. Mas quando ele chega em Israel, todo mundo já sabia da história. Eu não sei como, mas todo mundo já sabia. Alguém correu na frente, um pombo correu e levou a história. Alguém notificou o povo, e quando chegou lá tinha uma bandinha feminina. A mulherada armou uma bandinha e começou a tocar uma musiquinha que não agradou a Saul, porque a letra da música dizia assim: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E diz a Bíblia que isso caiu mal no coração do rei, que passou a dizer: o que lhe falta a não ser a coroa? O que lhe falta a não ser o reino? Esse garoto vai querer me tomar o reino. Queridos, essa é uma das grandes preocupações de muitos líderes nos nossos dias. Eu vejo isso acontecendo, eu sinto isso acontecendo em determinadas congregações. Uma pessoa não pode começar a sobressair, uma pessoa não pode começar a ser usada, uma pessoa não pode começar a fazer as coisas e receber em certo nível louvores, porque as lideranças ficam temerosas e começam a podar para que não perca o seu lugar. Líderes cristãos que têm medo de perder o lugar, como se tivesse algum lugar. Se você tem algum lugar, se você tem alguma posição no reino de Deus, não é bom esquecer que essa posição, essa função, lhe foi confiada. Ele foi confiada por Deus. Você não tem nada,
Deus te delegou uma função. E querido, se foi Deus que te colocou, só Ele tira. E o dia que Ele cismar de tirar, ninguém te segura. Então não há por que se preocupar. Invista nos novos talentos, para que você não caia na síndrome de Saul, de querer segurar o que Deus está impulsionando, de você querer podar a quem Deus está fazendo crescer. Mas foi isso que aconteceu. Saul, ele ficou desesperado, porque ele sabia que o seu ministério já havia passado, ele sabia que o seu tempo já havia se esgotado, e então agora ele começa a perseguir o menino. Aquelas sessões de exorcismos tão tradicionais no palácio, que tinha Davi de um lado e Saul do outro, e o único ingrediente, uma harpa, agora ganharam um segundo ingrediente, uma lança. E por algumas vezes, quando Davi se distraía, o rei pegava a lança e jogava em cima dele, tentando o matar. E a situação ficou insustentável, e pelo conselho de um amigo chamado Jonatas, que era filho do rei, Davi fugiu. E aí nós chegamos no texto em que nós lemos. Pronto, fiz a introdução. Foram 20 minutos. Davi fugiu. Ele foi para um lugar próximo a uma cidade, uma localidade chamada Adulão, que era uma localidade no deserto, onde haviam muitas cavernas dentro de pedras, dentro do deserto, e ali ele fugiu. E mais uma vez, algumas informações chegam à sua família, que embora escondesse a realidade de onde ele estava, conseguiu ir para junto dele em uma das cavernas de Adulão. E depois, diz o texto no verso 2, que algumas outras pessoas ouviram que Davi estava na caverna, se escondendo de Saul. E diz o texto, e juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens que estavam endividados, e todos os amargurados de espírito, e se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens, um homem que não tem nada a oferecer, um homem que é rei sem reino, um pastor sem ovelhas, um homem que foi líder ou que teve serviços honrosos no palácio do rei, mas agora estava fugindo, era um fugitivo. Ele não tinha o que oferecer, mas as pessoas amavam aquele homem, e se juntavam a ele, e diziam: nós queremos ficar com você. Nós te reconhecemos como nosso líder. Nós te reconhecemos como alguém que vai, na verdade, nos guiar. Não sabiam nem para onde. E ali ele está agora na caverna de Adulão. Saul torna público o desejo de matar Davi e esse foge. E aqueles homens se tornam tão fiéis a Davi, que um dia acontece um episódio interessante, sabe naquele momento que nós pensamos alto? Davi, eu imagino ele dando uma suspirada assim: quem me dera beber das águas frescas do poço de Belém. Ele estava no deserto. Só sabe o que é sede no deserto quem esteve no deserto. A gente, quando fala aqui em Friburgo, estou morrendo de sede, é porque nós estamos precisando de hidratação, de beber um pouco de água, mas sede no deserto é algo terrível. A sua boca seca que você não consegue falar. Você sente uma agonia, você precisa, a única coisa que nós precisamos nas caravanas, levar para o deserto no dia da travessia do Egito para Israel, a única coisa que nós precisamos levar, você não precisa levar a comida porque você sobrevive o dia inteiro sem ela, mas você tem que levar pelo menos 1 litro de água, você tem que levar, e está sendo avisado toda hora, você tem que levar, porque é perigoso. E ele necessitava, não era um luxo, era uma necessidade. Ele necessitava de um pouco de água. E por que não sonhar com uma água fresca? Por que não sonhar com uma água que ele pudesse saborear? Quem me dera beber das águas frescas de Belém. E de repente,
Algumas horas depois, aparecem 3 dos seus soldados com uma botija de água, entrega para ele: Davi, aqui está a sua água. Que água é essa? Nós fomos a Belém, nós entramos na cidade, e escondidos como espiões, nós fomos até o poço, e pegamos essa água e trouxemos para você. E ele disse: meu Deus, eu não pedi nada para vocês, eu só pensei alto, eu só falei quem me dera. Vocês arriscaram a vida de vocês, eu não posso beber dessa água. Mas aquilo era o que ele tinha naquele momento de maior valor. Ele não tinha nada, ele tinha as pessoas junto com ele, mas ele não tinha um reino, ele não tinha prata, ouro, não tinha nada. Mas no deserto a água era o melhor que ele tinha, era o que havia de mais valioso. E ele disse: eu vou ofertar essa água para Deus. E ele pega aquela água e ele derrama no chão. Eu fico imaginando o povo olhando aquilo e babando. Aliás, não babava porque estava seco o negócio, mas revoltado: meu Deus, ele jogou a água fora. Mas era uma oferta a Deus, era o melhor que ele tinha. Às vezes nós ficamos com mesquinharia na hora de ofertar. Nós ficamos com mesquinharia, o nosso carro é guardado pelo rapazinho que está guardando, que está fazendo o trabalho dele. Lá na praça nós damos R$5, R$2, e chegamos na igreja, nós damos os mesmos R$2, a moedinha que está escondida, que caiu lá de baixo. Opa, aqui ó, achei um dinheiro no piso do carro. Aí, já ia perder, jogar fora. Já que ia jogar fora, eu vou levar para botar no envelope. Ele deu o seu melhor. Como Elias no Monte Carmelo: preparem o altar para o holocausto, ponham a melhor oferta em cima. E eles então preparam a oferta para o holocausto, e ele diz: agora eu vou fazer a minha oferta. E ele manda derramar água em cima daquele holocausto. Eu fico imaginando o povo puxando os cabelos, irritados. Eram 3 anos e meio de estiagem em Israel, não tinha água, a água valia ouro. Mas Elias deve ter pensado: eu quero saber o que eu boto nesse altar, eu tenho que botar a melhor oferta. E não teria sido tão alta se ele colocasse talentos, moedas de ouro, não. Ele preferiu colocar água, que era o que havia de mais precioso. E ele fez a sua oferta. Era esse coração ofertador que Davi tinha. Era esse coração doador que Davi possuía. Nós não entendemos como esse homem foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Um homem que pecou, um homem que adulterou, um homem que matou covardemente um outro homem. Mas apesar dele ter feito isso, apesar de ser gente como eu e como você, ele tinha um coração em Deus. O que era dele não era dele, era dos seus soldados. O que era dele não era dele, era de Deus. Foi por isso que ele prosperou tanto. Foi por isso que ele prosperou tanto. Ele um dia prosperou tanto que ele falou: não é justo, eu vivo numa casa bonita, não é justo, eu tenho um palácio, eu não vou dormir, eu não vou dar sono aos meus olhos enquanto eu não erguer um palácio para Deus. Vocês já ouviram falar da suntuosidade do templo de Salomão? Não foi Davi que construiu, Deus não deixou, porque ele tinha as mãos sujas de sangue. Mas foi ele que projetou, foi ele que pensou, ele não construiu porque Deus não deixou. Um grande templo, ele investiria pesado naquele templo, porque ele ficava inquieto, porque a casa dele era bonita, estava pronta e o templo estava inacabado. Deus habitava num pequeno tabernáculo, e ele tinha esse coração, queridos. Ele tinha esse coração. Eu quero rapidamente, nesses 15 minutos que me restam, fazer 2 ou 3 colocações, aplicações sobre esse episódio. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós somos amados ou odiados pelos mesmos motivos. O mesmo motivo que faz com que pessoas nos amem, faz também com que pessoas nos odeiem, porque é pela nobreza que nós temos. Nós vemos um Davi que era amado, mas que era odiado. Saul o odiava. Saul odiava Davi porque este era um guerreiro que sobressaía, porque matava gigantes.
Mas, pelo menos nesse tempo, Mical, Jonatas, Aimeleque, Abiatar e outras centenas de pessoas o amavam pelos mesmos motivos, porque era um guerreiro que sobressaía. Se você não quiser ser odiado de ninguém, invejado de ninguém, não ter olhos atentos a você com desconfiança, não sobressaia. Ninguém o invejava quando ele pastoreava ovelhas. Ninguém o odiava quando ele era pajem de armas. Ninguém queria o seu lugar quando ele levava marmita para o deserto. Ninguém vai estar te invejando enquanto os seus sonhos pertencerem à média. Ninguém vai olhar para você e tentar te derrubar enquanto o seu casamento for um fracasso, enquanto os seus filhos forem mal criados, enquanto você estiver com cara de derrotado. Mas se você quiser viver uma vida nobre, se prepara, porque pelo menos o diabo vai te odiar. Mas na verdade, queridos, existem pessoas que se levantam contra nós que é bênção, né? Dependendo de quem nos elogia, é até um problema. Me lembro um episódio, eu estava chegando aqui na igreja, havia uns 3 ou 4 jovens aqui embaixo numa sala. Eu me lembro bem que o Bruno estava junto, e eles iam uma gritaria, e eu entrei para ver qual era a situação que estava acontecendo ali. Um bêbado, endemoniado, tinha passado ali na rua, e eles chamaram para orar, o cara pipocou demônio, e o cara estava endemoniado, aquela batalha, os jovens cheios de fé, mas inexperientes, lutando ali com o demônio. Quando eu apareci na porta, o diabo olhou para mim e falou: "Ih, esse pastor é uma mala! Esse pastor é uma mala." O cara me conhecia, o demônio me conhecia, eu fiquei todo feliz. O diabo me conhece e me chama de mala. Você já pensou se eu entro na sala e o diabo fala: "Oh, glória a Deus, que bom que você chegou, meu amigo, me dá uma..." Aí eu ia ficar atribulado. Já pensou o diabo chamar a gente de amigo? "Ô, irmão, me dá paz, paz do Senhor aí, irmão." O diabo não pode. Dependendo das pessoas que têm aversão a gente, queridos, é bênção. Não há como ser amado de todo mundo. Os nossos atos, os nossos comportamentos precisam incomodar alguém. Davi, ele não tinha razão para ser odiado por Saul. Ele teve oportunidades de matá-lo, pelo menos 2. Uma na própria caverna e outra no acampamento. Ele teve chance de tocar Saul num episódio dentro da caverna de Absalão, de Adulão. Dentro da caverna de Adulão, diz a Bíblia que Saul entrou na caverna para cobrir os seus pés. Algumas Bíblias já trazem uma linguagem mais moderna e diz assim: ele entrou para fazer as suas necessidades, ou para aliviar o ventre. Falava-se cobrir os pés, porque eles usavam vestidão, né? E quando abaixavam assim para dar aquela aliviada, cobrir os pés. Está na Bíblia. Está na Bíblia. O pessoal da Bíblia também fazia isso, sabia? Não era entupido, não. Fazia, igual a gente, é gente igual a gente. Então ele entrou na caverna, e Davi teve a oportunidade, ele abaixou para dar aquela abençoada ali no ambiente, tão perto de Davi, mas tão perto de Davi, que ele pôde cortar um pedaço de suas vestes. Imagina, que luta, uma caverna, um ambiente mal ventilado, já era mal cheiroso, o cara entra para fazer isso. E sabe o que Davi faz? Ele não reclama, ele não murmura, ele não se irrita. A Bíblia diz no Salmo 51 que ele compôs um salmo. O cara está defecando na cara dele e ele está compondo um salmo. Que cara é esse? Quem é esse sujeito? É o sujeito chamado de homem segundo o coração de Deus. E está lá composto o Salmo 51, que aliás tem tudo a ver com o momento. Ele compõe o Salmo 51 dizendo assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida, venha em meu socorro até que passe a hora da calamidade. Está lá, salmo composto por Davi na caverna de Adulão, quando fugia de Saul. Está escrito. Mas ele não murmurou. Poeticamente ele falou da sua dor e da sua aflição. E que aflição! Porque era um homem de Deus. Nós murmuramos por bobagens.
Ele poderia dizer: meu Deus, cadê a sua promessa? Meu Deus, o Senhor prometeu que eu seria rei. Meu Deus, o Senhor disse que eu fui ungido e agora eu estou vivendo essa agonia. Todos me perseguem, tem muita gente querendo me matar. Meu Deus, cadê a sua promessa? E quantas vezes, amados, nós perguntamos: Deus, cadê as suas promessas? Quantas vezes você já questionou de Deus: cadê as minhas promessas? Meu Deus, o que aconteceu? E aquela história de prosperidade? Meu Deus, e aquela história de vida familiar saudável? Meu Deus, e aquela história de filhos cristãos? De eu e minha casa servindo ao Senhor? Meu Deus, cadê as suas promessas? É claro que algumas promessas nós não possibilitamos acontecer e queremos culpar a Deus, botar na conta dele. Mas no que depender de Deus, queridos, a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Ele não esqueceu as suas promessas. A segunda aplicação que eu quero fazer desse texto é que quando nós temos liderança, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de guiar as pessoas que nos seguem, que estão junto conosco na direção do nosso próprio caráter. É fácil imaginar que o ambiente daquelas cavernas era um ambiente sujo, mal ventilado e habitado por pessoas de caráter duvidoso, porque o texto diz que quem chegou a ele foram homens que se achavam em aperto, os que estavam endividados e aqueles que estavam amargurados de espírito. E é fácil a gente questionar e responder quais eram os assuntos que rolavam naquela caverna. Quais são os papos dos que estão em aperto? Quais são os sonhos dos endividados? Qual é o clima entre os que estão com espírito desgostoso, ou seja, dos deprimidos? Os habitantes daquela caverna eram os piores e provavelmente estavam com autoestima baixíssima. Como é que se controla a fofoca, a maledicência, o espírito de lamentação de pessoas com esse tipo de perfil, juntando num único lugar? É de se imaginar que eles diziam: as coisas só vão piorar, a gente está morando numa caverna e a gente vai sair daqui para uma cova, nós estamos no deserto, não temos mais nada, nós vamos morrer. Endividados não têm sonhos, os que estão amargurados não têm perspectivas, eles não tinham nada a perder e muito provavelmente nem nada a ganhar. Mas quando nós queremos saber que tipo de conversa, que tipo de clima e que tipo de fruto seriam gerados naquela caverna, nós não precisamos olhar para o tipo de gente que está ali, nós só precisamos olhar para o tipo de líder que estava ali. E o tipo de líder que estava ali era um tipo de líder como Davi. E essa caverna gerou muito fruto. Foi dali que Davi formou o seu exército para assumir o seu reinado. Foi dali que ele tirou os 30 valentes. E os 3 que eram chamados dos valentes de Davi foram todos extraídos do meio desse grupo de pessoas amarguradas, pessoas de espírito quebrantado, porque havia um líder que conseguia guiá-los na direção do seu próprio caráter. Líder, você não conseguirá conduzir alguém acima do que você é. Então priorize a você mesmo. Priorize o seu caráter. Priorize o seu perfil. Cuide do seu comportamento. E as pessoas vão olhar para você e vão imitar você. E vão ver em você um exemplo a ser imitado. E elas vão caminhar na mesma direção que você vai estar dando a ela. É assim que as coisas acontecem. E para terminar, vocacionados, eles conhecem o tempo de Deus e frutificam mesmo sem esse reconhecimento.
Amados, nós vivemos em um país que valoriza demais os títulos. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. E não é de se admirar que aconteça também na igreja. Eu não quero entrar na questão teológica da coisa, mas só para mencionarmos, é provável que se você reunir todos os apóstolos de todos os países do mundo, você vai chegar a um número menor do que se você reunir os apóstolos que temos no Brasil. O Brasil tem provavelmente hoje mais apóstolos do que tem apóstolos somando no mundo inteiro. E como eu disse, eu não quero questionar o título. Mas é interessante isso. Como tem apóstolo nessa nação? Eu fico imaginando que Deus provavelmente terá um problema, porque Ele estabeleceu 24 tronos para 24 anciãos, e Ele vai ter que providenciar outros tronos, porque tem muito apóstolo. Pastor Arcanjo, quem conhece Pastor Arcanjo aqui? Todo mundo. Pastor Arcanjo um dia conversava com um homem, com um obreiro, com um líder, e depois que eles se despediram, ele não sabia com quem estava falando, e depois o rapaz deu um cartãozinho para ele, ele despediu e foi embora. Quando ele virou, olhou, fulano de tal, embaixo, vice-querubim. O cara era vice-querubim, cara. Você sabe o que é isso? Deixa eu dizer, isso não é nada. Vice-querubim, ele não deve ter lido na Bíblia que só tem um querubim. Um querubim. A Bíblia não se refere a querubins. Só tem um querubim. Teologicamente, nós não temos base para dizer que no céu tem um monte de querubim. A Bíblia só se refere a querubim no singular. E esse sujeito que é chamado de querubim na Bíblia é Lúcifer. O cara pensa que está abafando, que está mandando, mas ele é vice-capeta, meu irmão. O cara é vice-capeta. Ele é assessor do inferno e está tirando onda. Porque ele quer título. Vice-querubim. Nós precisamos estabelecer uma igreja, queridos, que a gente não se importe com títulos. Não me importa se eu sou pastor, profeta, apóstolo, bispo, ou se eu sou coisa nenhuma. Sabe por quê, amados? Porque Deus não chamou a gente para ser muita coisa, Ele nos chamou para sermos servos. E para servirmos, nós não precisamos de título. Para servir, você não precisa de título. Tem muita gente aqui que pastoreia sem título. Tem muita gente que é pajem de armas sem título. Gente que a gente não conhece, mas que desenvolve trabalhos de excelência sem título. Essa moça que está lá atrás, com a criança no colo, essa loura aí, fica em pé, por favor. É você? Isso. Quem é que conhece essa moça aí? Quem é que não conhece essa moça? Levanta a mão assim, quem não conhece. Pois é, provavelmente ela já cuidou dos seus filhos. Ela perde a maioria dos cultos porque ela é pajem de armas. E ela provavelmente não participou do culto hoje porque estava lá ensinando os nossos filhos. Não é pastora, não é diaconisa, mas estava pastoreando os nossos filhos. Quem é que conhece o pastor Celso Almeida aí? Quem é que conhece o pastor Celso Almeida? Fica em pé, pastor Celso. Fique em pé, pastor Celso. Ah, já está em pé. Às vezes eu chego aqui na igreja e o Celso fala assim, não tinha nenhum pastor aqui, pastor. Chegou uma pessoa chorando, precisando de um aconselhamento, eu levei lá para baixo, para a sala do Águias. Nem minha sala ele usa, porque aquilo ali é sala de pastor, né? Ele tem medo de entrar e ser fulminado, eu acho. Aí ele leva lá para a sala do Águias e aconselha, ora, ministra. E aí, Celso, como que foi? Não, a situação assim, assim. Eu ministrei, orei e tal, e abençoei a vida dele, porque não tinha nenhum pastor aí. Pois é, amado, então está na benção. Não precisa de título para pastorear. Quantas vezes você pastoreou pessoas na sua célula? Quantas vezes você pastoreou um colega de trabalho? Quantas vezes você ministrou sobre vidas e nunca teve um reconhecimento? Mas eu quero te dizer, amados, que um dia você será reconhecido pelo trabalho que você tem desenvolvido. Um dia você vai ser reconhecido por aquilo que você tem feito.
porque não te importa o título, não te importa o reconhecimento, o que você quer é ser pajem de armas. Você não se importa de ser marmiteiro de Jesus, contanto que você leve a marmita e alimente vidas. Você não se importa com isso. É essa visão que nós queremos para a nossa igreja, de pessoas que queiram servir, independente do título que têm e da posição que ocupam. Você entende isso, amados? Vamos ficar em pé.